47. Consolidação e expansão de 1947 a 1959. 1. A Igreja enfrenta um mundo em mudança. Em 1946 a Igreja teve que enfrentar um grande projeto de reorganização e reconstrução. Os líderes tiveram que encarar a realidade das mudanças de fronteiras nacionais que surgiram como resultado da guerra. Logo, os obreiros estrangeiros tiveram que deixar a China e outros países que adotaram outros regimes políticos. Não era possível ter relatórios abrangentes e satisfatórios de muitos países. As viagens tornaram-se excessivamente difíceis, assim como conseguir visto para entrada e saída. No cenário mundial apareceu a chamada cortina de ferro e cortina de bambu. A Igreja se preparou para enfrentar todos esses desafios. 2. ênfase às missões continua. Mas o espírito missionário não morreu e os líderes tomaram a decisão de estender as fronteiras do Evangelho apesar dos crescentes problemas. Assim que terminou a guerra e houve possibilidade, os missionários voltaram aos lugares que tiveram que deixar e alguns foram a novos campos. Muitos obreiros preeminentes navegaram para terras estrangeiras a fim de inspirar e guiar o rebanho espalhado. Um colégio foi estabelecido na Islândia em 1950. Um hospital foi aberto no Paquistão em 1951. Um orfanato foi estabelecido na Coreia. Começou o trabalho de radiodifusão na América do Sul. 3. Homens que serviram em campos missionários chegam a ser eleitos presidentes da Associação Geral. De 1950 a 1954, um missionário que havia trabalhado na China e na África, W.H. Branson, serviu como presidente da Associação Geral. Ele adoeceu e R.R. Figur foi eleito presidente na Conferência Geral de 1954. Figur havia servido muitos anos nas Filipinas e América do Sul. 4. Novas agências evangelísticas. Desde 1950 milhões de pessoas na América do Norte haviam recebido a mensagem do Evangelho através da televisão. O programa de TV Fé para Hoje, conduzido pelo PRWA. Fagal, começou em Nova York. Em 1952 a escola bíblica Fé para Hoje serviu de apoio ao programa. Outro programa de TV Está Escrito, conduzido por George Van Demon, foi desenvolvido em 1955. Atualmente os programas de TV são importantes agências evangelísticas em vários países incluindo Austrália, Canadá e Brasil. 48. Por volta de 1950 os líderes da Associação Geral e outros estabeleceram planos para atingir as massas em grandes centros urbanos. Propriedades situadas em pontos estratégicos foram compradas em Londres e Nova York e 2 centros evangelísticos foram abertos. A New Gallery na Regent Street, em Londres, e The New York Center nas imediações da Times Square em Nova York foram adquiridas para proclamar as 3 mensagens angélicas nessas 2 cidades importantes. Anos antes, a serva do Senhor declarou que a Igreja deve trabalhar com as massas em grandes cidades. Trabalhos especializados têm também sido conduzidos com judeus. A Associação Escriturística Hebraica foi organizada em 1955 e a revista israelita é publicada trimestralmente. 5. Questões doutrinárias. À medida que a Igreja alcançava unidade a respeito de certas doutrinas que haviam sido discutidas durante anos, eruditos da Bíblia reconhecidos internacionalmente começaram a perguntar a respeito das crenças dos adventistas do 7º dia. Esse interessante questionamento começou nos anos 30, mas se intensificou em 1955 e 1956. Durante esses anos, muitos líderes denominacionais e eruditos da Bíblia tiveram oportunidades sem precedentes para discutir as crenças que teólogos de muitos países observavam. Essas discussões resultaram na publicação do livro Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine. Adventistas do 7º dia respondem a questões doutrinárias. 6. Fatos e números. As ofertas que durante anos e anos haviam sido dadas para as missões, alcançaram em 1955 a cifra de 100 milhões de dólares. A subvenção prevista no orçamento da Associação Geral para 1956 destinada às missões resultou em mais de 21 milhões de dólares. Em 1957 a Igreja estava transmitindo a mensagem para 961 estações de rádio, em 27 idiomas diferentes.
Em 1958 haviam 12 instituições médicas de categoria no mundo e 85 clínicas e dispensários. Em 1959 funcionavam na América do Sul 10 lanchas médico-missionárias. O número de membros da Igreja Mundial em 1959 alcançou a cifra de 1.194.030 e os dízimos arrecadados chegaram a US$ 54 milhões.